A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de 1 Samuel. Foi um livro maravilhoso, um livro que só teve a me ensinar, me orientar na palavra de Deus. E eu creio que a você também. Hoje terminamos o capítulo 31. Amanhã vamos trazer a mensagem em 2 Samuel. Mas hoje a gente termina, grata a Deus, pela orientação dele. Será do 1 ao 13. Depois vamos terminar em Provérbios 26. O título é O que se planta, colhe. Se a gente planta amor, a gente colhe amor. Se a gente planta maldade, colhe maldade. Se a gente planta inveja, vai terminar muito mal. Então vamos ter cuidado com o que estamos plantando. Aqui eu vou falar de Saul, né? Um rei que começou bem, mas infelizmente terminou mal. A morte de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gibeon. Veja que coisa séria, né? Os filisteus, pois, pelejaram contra o povo de Deus, Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gibeon. Posso não era o povo de Deus? Era, mas estava em pecado. Saul, Deus já tinha rejeitado, com inveja de Davi. Não ia terminar bem. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Eu e você somos servos de Deus, mas o que a gente colher, a gente vai plantar, porque Ele é justo. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatã, e a Abinadab, e a Malquizuá, filho de Saul. Veja que começou aquela luta. Mataram Jonatã, mataram os outros filhos de Saul, porque tudo tem a hora certa. Então vamos plantar o que é bom. O Senhor disse a Saul que ele fizesse daquela forma e ele não obedeceu. Quando ele desobedeceu, o Senhor disse que não se arrependeu de fazer ele rei de Israel. Veja que coisa séria. A palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos obedecer. Vamos estar na direção de Deus, porque a gente só tem a ganhar. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito meu por causa dos filisteus, e muito temeu por causa dos filisteus. Aqueles homens temeram porque viram que a situação estava agravante. Mas o que me chama a atenção é que um dia antes, uma mulher disse a Saul, quando ele foi lá saber, que ele ia ser morto. Porque o que está determinado por Deus. Ele já tinha perseguido de várias formas Davi. Deus dando livramento a Davi. Davi teve a oportunidade de matar ele 3 vezes e não matou. Você vê o amor, o respeito, a consideração de Davi. Davi não tinha nada contra Saul, pelo contrário, era grato, o admirava. Mas Saul com inveja porque o Senhor disse que era com Davi. E ele sabia que o reino ia ser de Davi, mas culpa de Davi não, porque ele desobedeceu o Senhor. Ele plantou a sua própria ruína. Mas geralmente quem faz isso não tem consciência disso. Mas que eu e você que conhece o Senhor, vamos ter consciência de plantar o bem. Vamos andar como o Senhor quer, porque aí, com certeza, é só vitória. Então disse Saul ao seu pajé de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos me atravessar a espada de mim. Porém, o seu pajé de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. O pajé de arma não quis fazer isso com Saul. O próprio Saul se matou.
Pegou e se jogou sobre ela, porque ele não aceitava que os filisteus matassem. Isso é orgulho, né? Mas infelizmente foi o que ele plantou. Inveja, maledicência, maldade contra Davi, que já era um ungido de Deus. Vamos respeitar os ungidos de Deus. Vamos amar. Se tem alguém que Deus use e você admira, diga: Senhor, me ajuda, eu também quero ser assim. Agora, ter inveja, maquinar, armar, plantar o mal, isso não acaba bem. Vendo, pois, o seu pajé de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Que coisa triste, né? A Bíblia diz, em Salmo 42, que um abismo chamou outro abismo. O rei se matou, seu pajé se matou, porque tudo ali viviam perdido, sem Deus. E sem Deus o homem faz barbaridades, até com ele mesmo. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos e o seu pajé de armas. Também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Veja que todos morreram. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale, deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram a cidade e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Os filisteus, além de matar, tomaram posse da cidade. A palavra de Deus jamais cai por terra. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Então, se Ele manda eu e você obedecer, é melhor obedecer. Se eu e você, Ele manda ficar calado, fique calado. Porque Ele conhece, Ele vê no escuro, Ele sabe todas as coisas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gibó, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor e anunciaram no templo dos seus ídolos entre o povo. Veja que ainda por cima tiraram sua cabeça. Você entende o que eu coloquei, que Deus me orientou? O que se planta colhe. Saul fez muita barbaridade com Davi. Saul esqueceu que tinha um Deus lá em cima que ele ia prestar conta. E muitas vezes a pessoa começa a fazer barbaridade porque esquece que Deus é amor, mas é justiça. Vamos andar com retidão. Puseram as suas armas no templo de Astarote, seu corpo afixaram no muro de Betizã. E ouvindo então os moradores de Jabes, Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Betizã, e vindo a Jabes o queimaram. Tiraram o corpo deles e queimaram. Para terminar o 13. Tornaram os seus ossos e os sepultaram. Tomaram os seus ossos e sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram 7 dias. Naquela época era normal, né? Jejuar 7 dias pelos falecidos. Hoje a gente sabe que não faz isso. Jesus na cruz do Calvário quebrou esse tipo de coisa, né? A Bíblia diz que os mortos enterram os seus mortos. A gente, estamos vivos, temos que jejuar por uma situação, pelas pessoas que estão vivas, porque morreu segue-se o juízo. Tudo isso foi definido quando Jesus, na cruz do Calvário, levou todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente está falando de Saul. Começou muito bem, mas terminou morto, morreu seus filhos, porque muitas vezes o erro de um da família, os outros pagam. Então, coisa boa é obedecer. Coisa boa é andar na direção do Senhor. Coisa boa é ouvir a voz do Mestre. Aqui, em Provérbio 26, veja o que diz, verso 27 e 28. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra está
voltará sobre ele. Foi exatamente o que Saul fez. Cavou uma cova, desobedeceu ao Senhor. Depois Davi fez tudo de bom por ele. Matou Golias, que foi Deus na vida de Davi, que era um gigante que estava desmoralizando o povo de Israel. Mas mesmo assim, Saul não agradeceu. Veio um espírito mau da parte do Senhor para Saul. Quando Davi tocava a harpa, aquele espírito ia embora. Mas Saul não o reconheceu. Davi por 3 vezes se encontrou com ele, teve a oportunidade e não o matou. Mas mesmo assim, ele continuou com inveja e com mágoa de Davi. O que se planta se colhe. Aqui no 28 de Provérbio 26 fala: a língua falsa odeia os que ela fere, e a boca lisonjeia provoca a ruína. Tudo o que aconteceu com Saul, infelizmente. Que esta palavra, que esta orientação que vem do Mestre, sirva de bênção e de orientação para mim e para você. Para a gente fazer o bem, para a gente amar, para a gente perdoar. Inveja nem pensar. Porque quem começou com inveja foi Satanás, né? O diabo. Mas o Senhor, e olha que o diabo era o quê? Era um príncipe, né? Era o maestrino do céu, mas pensou em querer ser mais do que Deus. Isso não termina bem. Então não esqueça, o que se planta se colhe. Vamos plantar tudo de bom. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.